Olá, bem-vindos à aula número 0004, a nossa quarta aula, onde começaremos então a fazer efetivamente a leitura do primeiro item, por assim dizer, tecnicamente, do livro. Começamos então pela introdução, lembrando que no guia de estudos nós veremos o item 1, Economia e Praxeologia da Introdução, o qual foi e está escrito neste Guia de Estudo do Ação Humana, na sua edição brasileira. A edição americana não tem essa passagem, mas na edição brasileira, escrita por mim. Economia e Praxeologia, né? Se não, vejamos. Estaremos aqui usar o grifa-texto e fiquem à vontade. Eu tenho minha versão escrita, eu gosto de ler no papel, somente estou lendo em PDF aqui para que fique mais prático para vocês. A economia mais nova das ciências, e aqui já vale um grifo, essa é uma das afirmativas mais importantes com relação à questão de quando foi de fato, quando se torna efetivamente ciência a economia. É verdade que nos últimos 200 anos surgiram muitas ciências novas, além das disciplinas que eram familiares aos antigos gregos. Essas ciências novas, entretanto, eram apenas partes do conhecimento já existentes no sistema tradicional de ensino e que se tornaram autônomas. O campo de estudo foi mais bem subdividido e tratado com novos métodos. Foram assim descobertos novos campos de conhecimento que até então não tinham sido percebidos. E as pessoas começaram a ver as coisas por ângulos novos, diferentes daqueles de seus precursores. O campo mesmo não se expandiu, mas a economia abriu para as ciências humanas um domínio até então inacessível, no qual não se havia jamais pensado. A descoberta de uma regularidade na sequência e interdependência dos fenômenos de mercado foi além dos limites do sistema tradicional de saber, pois passou a incluir um conhecimento que não podia ser considerado como lógica, matemática, psicologia, física, nem como biologia. Durante muito tempo, os filósofos ansiaram por identificar os fins que Deus ou a natureza estariam procurando atingir no curso da história humana. Tentaram descobrir a lei que governa o destino e a evolução do gênero humano. Mas, mesmo aqueles cuja investigação não sofria influência de tendências teológicas, tiveram seus esforços inteiramente frustrados, porque estavam comprometidos com um método defeituoso. Lidavam com a humanidade como um todo ou através de conceitos holísticos, tais como nação, raça ou igreja. Estabeleciam de forma bastante arbitrária os fins que fatalmente determinariam o comportamento de tais conjuntos. Este é o ponto em que me está dizendo, este é o ponto errado. Mas não conseguiam responder satisfatoriamente à indagação relativa para quais fatores compeliríamos indivíduos a se comportarem de maneira tal que fizesse com que o suposto objetivo pretendido pela inexorável evolução do conjunto fosse atingido. Recorreram a artifícios insensatos, interferência milagrosa da divindade, seja pela revelação, seja pela delegação a profetas ou líderes consagrados enviados por Deus, seja pela harmonia pré-estabelecida, predestinação, ou ainda
influência de uma fabulosa e mística alma mundial ou alma nacional. Houve quem falasse de uma astúcia da natureza, que teria implantado no homem impulsos que o guiam involuntariamente pelos caminhos determinados por esta natureza. Outros filósofos foram mais realistas. Não tentaram adivinhar os desígnios de Deus ou da natureza. Encaravam as coisas humanas sob o ângulo do poder. Tinham a intenção de estabelecer regras de ação política, como se fossem uma técnica de governo e de condução dos negócios públicos. As mentes mais especulativas formulavam planos ambiciosos para reformar e reconstruir a sociedade. Os mais modestos se contentavam em coletar e sistematizar os dados de experiência histórica. Todos estavam convencidos de que no curso de eventos sociais não existiam regularidades e invariâncias de fenômenos, como já havia sido descoberto no funcionamento do raciocínio humano e no encadeamento de fenômenos naturais. Não tentavam descobrir as leis da cooperação social, porque pensavam que o homem podia organizar a sociedade como quisesse, e não como ordem espontânea. Se as condições sociais não preenchessem os desejos dos reformadores, dos legisladores, dos donos do poder, se suas utopias se mostrassem irrealizáveis, a culpa era atribuída à deficiência moral do homem. Ou seja, a culpa do Estado não funcionar não é dos legisladores, não é de quem quer planejar centralmente toda a sociedade, quem quer impor as suas verdades, as suas regras de costume. Não, não. A culpa é que falta moral ao homem comum. A questão toda sempre é quem define qual é a moral. O que era necessário para construir a sociedade? Perdão. Problemas sociais eram considerados problemas éticos. O que era necessário para construir uma sociedade, a sociedade ideal, pensavam eles, eram bons princípios de cidadãos virtuosos. Com homens honrados, qualquer utopia podia ser realizada. E aqui é que vem um ponto muito importante. Quando alguém diz que o problema do Estado minarquista é existir o Estado, eu volto e digo: o problema do Estado minarquista americano, que se torna um Estado grande, não está simplesmente no Estado, mas nas delimitações de quais eram efetivamente o papel do Estado. Tanto assim que os pais fundadores dizem que Constituição nenhuma poderia regrar uma sociedade de homens não virtuosos. E com isso deixam a educação das pessoas nas mãos do Estado, como se o Estado de alguma forma não fosse corrompido e dentro de um sistema que se retroalimenta pudesse de fato se tornar o que se tornou o Estado americano. Então a culpa não deve ser jogada no modelo, mas sim no erro que o modelo tomou por acreditar que homens virtuosos garantem problemas de relações, de relativismos dentro do próprio modelo adotado. A descoberta da inevitável interdependência dos fenômenos do mercado destronou essa opinião. Desnorteadas, as pessoas tiveram de encarar uma nova visão da sociedade. Então, aqui precisamos deixar grifado. A descoberta da inevitável interdependência dos fenômenos de mercado destronou essa opinião. Então, não se tratava de questão de moral ou questão de virtude. Existe uma correlação entre os fenômenos de mercado e a interdependência entre eles. Então, precisamos deixar isso aqui grifado. Desnorteadas, as pessoas tiveram de encarar uma nova visão da sociedade, aprendendo, estupefatas, que existe outro aspecto diferente do bom e do mal, do justo e do injusto,
segundo o qual a ação humana podia ser considerada. Então, vou grifar isso aqui para os meus amigos que costumam pensar de forma diferente. Na ocorrência de fenômenos sociais, prevalecem irregularidades, às quais o homem tende a ajustar suas ações se deseja ser bem-sucedido. Também preciso grifar isso. Ou seja, não há como agir de forma diferente. Podemos até discutir se regras morais não explicam de forma metafórica, religiosa, de forma mais simples para as pessoas de menor conhecimento, que, ao ser adotadas tais regras morais, religiosas, não levam a um sucesso maior porque existe uma interdependência dos fenômenos, não só de mercado, como de toda a natureza em si. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Imaginemos o povo judeu. Imaginemos que antigamente os porcos não tomavam vermífugo, não tinham, eram tratados comendo só restos, lavagem, e, portanto, a grande quantidade de pessoas que deveriam morrer, que comiam carne de porco não muito bem assadas, de cisticercose, devia ser uma coisa muito grande. Qualquer pessoa que conseguisse analisar as pessoas que comem carne de porco, daquelas que não comem carne de porco na antiguidade, né, antes de Cristo, iria entender que há algo entre o céu e a terra que define que quem come carne de porco está em pecado e deve morrer, e quem não come carne de porco está santificado e, portanto, deve viver mais. Quando, na verdade, o fato gerador da morte de quem daquelas sociedades que comiam carne de porco, que, portanto, tinham mais suscetibilidade de ter cisticercose, que leva até a uma disfunção psíquica, deixa o povo meio mais doido, né, por assim dizer, meio mais doido, também foi terrível, mas que deixa o povo um pouco mais fora de si. Então, a gente começa a ver que existe as interdependências de fenômenos que regram a sociedade. Mas continuando. É inútil abordar fatos sociais com a postura de um censor que os aprova ou desaprova segundo padrões bastante arbitrários e julgamentos de valor subjetivos. Então aqui já vai para os meus amigos que gostam de tratar do assunto usura dos juros. Cobrar juros é usura. A Igreja Católica diz isso. Então a Igreja Católica está falando uma bobagem, me desculpe. Posso até ser excomungado pelo Papa, se for o caso, mas eu não vou fugir da minha responsabilidade de falar as verdades. Não há nenhuma sociedade que não se tenha noção, hoje em dia, principalmente, mas mesmo no passado, a noção de juros. Ninguém empresta um capital, um bem de capital, porque um capital, os juros, o dinheiro, a moeda que vai comprar bens de capital para alguém investir, ainda assim é bem de capital, porque você pode a outra pessoa comprar e se enriquecer mais. A questão, então, não está no fato de cobrar juros, mas sim no fato de talvez ser ou não benemerente, mas não no fato de cobrar juros. Se você produz um bem e vende por uma alta lucratividade, você é tão cobrador de juros quanto quem cobra juros pelo dinheiro. Esse é o ponto-chave. Devemos estudar, continuando o texto, devemos estudar as leis da ação humana e da cooperação social, como um físico estuda as leis da natureza. A ação humana e cooperação social, vistas como objeto de uma ciência que estuda relações existentes e não mais como uma disciplina normativa de coisas que deveriam ser. Opa, aqui tem uma questão muito importante. Esta foi craseado, neste caso, revolução, com consequências enormes para o conhecimento e para a filosofia, bem como para a ação em sociedade. Eu vou reler essa parte porque é muito importante. A ação e cooperação social, vistas como objeto de uma ciência que estuda relações existentes e não mais como uma disciplina normativa de coisas que deveriam ser, esta foi a revolução com consequências enormes para o conhecimento e para a filosofia, bem como para a ação em sociedade. Ou seja, agora existem as coisas como são.
e não aquilo como deveríamos ser. Qual é o preço justo deste telefone celular? Não existe tal coisa. Esse é o ponto-chave. Por mais de 100 anos, entretanto, quero já deixar aqui uma discussão para as futuras pessoas que vão prestar a prova de graduação. Durante aquela enchente em Florianópolis, né, se não me falha engano, não, no Rio Grande do Sul, perdão, em Porto Alegre, e existiam pessoas vendendo água bem mais cara, porque a procura por água era um bem muito escasso. Subiu de preço absurdamente. Muita gente, isso é usura, as pessoas estão cobrando água mais caro. Coitadinho das pessoas que estão lá. A pergunta que eu faço para que vocês pensem, e eu não vou deixar a resposta aqui, é: era certo cobrar mais caro pela água ou não era mais certo cobrar mais caro pela água? Guardem este pensamento com vocês e procurem a resposta mais economicamente correta. E economicamente no seu sentido correto, que é a economia austríaca. Por mais de 100 anos, entretanto, os efeitos dessa mudança radical nos métodos de raciocínio foram bastante restritos, porque se acreditava que só uma pequena parte do campo total da ação humana seria afetada, seja qual forem os fenômenos de mercado. Então, se achava que somente os fenômenos de mercado seriam afetados por essa mudança radical nos métodos de raciocínio. Os economistas clássicos, nas suas investigações, esbarraram num obstáculo que não conseguiram superar: o aparente paradoxo de valor. Então, este foi o caso onde os economistas clássicos, nas suas pesquisas, esbarravam sempre. Sua teoria do valor era defeituosa e os forçou a restringirem o escopo de sua ciência. Até o final do século XIX, a economia política permaneceu uma ciência dos aspectos econômicos da ação humana, uma teoria da riqueza e do egoísmo. Uma grande bobagem. Lidava com a ação humana apenas na medida em que esta fosse impelida pelo que era, muito insatisfatoriamente, considerada como motivação pelo lucro, e acrescentava que existiam outras ações humanas cujo estudo era tarefa de outras disciplinas. Então, o que Mises está colocando é que, para os economistas clássicos, eles simplesmente diziam que existiam ações humanas fora da economia e dentro dos aspectos econômicos, que lidava com uma teoria da riqueza e do egoísmo. Vejamos se isso é fato. A transformação do pensamento que os economistas clássicos haviam iniciado só foi levada às suas últimas consequências pela moderna economia subjetivista, que transformou a teoria dos preços do mercado numa teoria geral da escolha humana. Então, o livro Ação Humana, ele traz o termo correto da nossa economia, da nossa teoria, né, dos preços de mercado, numa teoria geral da escolha humana, que é o seu nome, moderna economia subjetivista. Esse foi o termo batizado, né, dado por Mises, por aquilo que a gente chama hoje de economia austríaca. O termo correto é moderna economia subjetivista. Durante muito tempo, os homens não foram capazes de perceber que a transição da teoria clássica de valor para a teoria subjetiva de valor era muito mais do que a substituição de uma teoria de mercado menos satisfatória por outra mais satisfatória. A teoria geral da escolha e preferência vai muito além dos limites que cingiam o campo dos problemas econômicos estudados pelos economistas de Cantillon, Hume e Adam Smith até John Stuart Mill. É muito mais do que simplesmente uma teoria do aspecto econômico do esforço humano e da luta para a melhoria do seu bem-estar material. É a ciência de todo tipo de ação humana. É a ciência de todo tipo de ação humana. E nós vamos entender isso, até por que o lucro é subjetivo. Quem quiser voltar e pegar um pouquinho disso, o lucro é subjetivo. Não, mas eu calculo, eu vejo o tamanho do lucro. A gente esquece de saber qual que é o custo de oportunidade, os riscos e tudo mais.
mas eu convido vocês a assistirem a aula que eu ministrei para os argentinos, depois fiz em português, tá na página inicial de quem acessa a plataforma do nosso curso, acãohumana.institutoilan.org.br. Vale a pena assistir aquela aula que trata de um preâmbulo de tudo que nós vamos aprender lá da Cataláxia, lá do capítulo 17 deste livro. E ela está gratuita. Toda decisão humana representa uma escolha. Opa, precisamos grifar isso também. Ao fazer sua escolha, o homem escolhe não apenas entre diversos bens materiais e serviços. Todos os valores humanos são oferecidos para opção. Opa, forte isso, hein? Todos os fins e todos os meios, tanto os resultados materiais como os ideais, o sublime e o básico, o nobre e o ignóbil, são ordenados numa sequência e submetidos a uma decisão, que escolhe um e rejeita o outro. Vou deixar isso grifado para vocês também. Nada daquilo que os homens desejam obter ou querem evitar fica de fora dessa ordenação numa escala única de gradação de preferência. A moderna teoria de valor estende o horizonte científico e amplia o campo dos estudos econômicos. Da economia política, da escola clássica, emerge a teoria geral da ação humana, a praxeologia. Opa, que coisa bonita! A moderna teoria de valor estende o horizonte científico e amplia o campo dos estudos econômicos. Da economia política da escola clássica, emerge a teoria geral da ação humana, a praxeologia. E aqui já vou deixar tanto o texto quanto o que é colocado como nota de rodapé, para que a gente defina a praxeologia daqui para frente, todos nós tenhamos na ponta da língua. O termo praxeologia foi empregado pela primeira vez em 1890 por Spinas. Ver seus artigos As Origens da Tecnologia, revista de filosofia, né? Então, eu vou ficar sempre me atendo a ficar lendo esse tipo de coisa para que o nosso texto não fique pedante. E seu livro, publicado em Paris em 1897, com o mesmo título. Praxeologia. Do grego praxis, ação, hábito, prática, e logia, doutrina, teoria, ciência. É a ciência ou teoria geral da ação humana. Então, que vocês gravem da seguinte forma: praxeologia é a ciência geral da ação humana. Mises definiu a ação como manifestação da vontade humana. Ação como sendo um comportamento propositado. Isso tudo eu deixaria grifado para vocês. Mas veremos de novo com mais profundidade mais para frente. A praxeologia, a partir deste conceito, é a priorístico da categoria ação e analisa as implicações plenas de todas as ações. Nós vamos entender o que é esse conceito a priorístico, axiomático. A praxeologia busca conhecimento que seja válido sempre que as condições correspondam exatamente para aquelas consideradas na hipótese teórica. Opa, isso aqui fica bom, textinho curto, mas de muita sabedoria. A praxeologia busca conhecimento que seja válido sempre que as condições correspondam exatamente para aquelas consideradas na hipótese teórica. Sua afirmação, vocês vão pegar uma mania que eu tenho. Sempre que eu vejo um A craseado, que significa para A, eu vou usar na leitura para A, ou aquelas craseado para aquelas, que fique aí notado neste momento. Sua afirmação, estou aqui continuando na nota de rodapé, sua afirmação e sua proposição não decorrem da experiência, antecedem qualquer compreensão dos fatos históricos. Extraído de Mises Made Easier, né? Feito mais fácil de entender, e assim segue. Vamos continuar o nosso texto. Os problemas econômicos ou catalácticos estão embutidos numa ciência mais geral, da qual não podem mais ser separados. Então, ele está dizendo o seguinte, que os problemas econômicos que lá atrás, né, lá atrás, na teoria da economia clássica,
ela era distinta, como a gente viu lá em cima, de ações que não eram econômicas e de que eram econômicas. Agora, os problemas econômicos ou catalácticos estão embutidos, até regrifando aqui, numa ciência mais geral, da qual não podem mais ser separados. Então vamos entender o termo cataláxia, que muita gente pode estar vendo pela primeira vez. Duvido que quem conviva comigo esteja vendo pela primeira vez. O termo cataláxia, ou ciência das trocas, foi usado primeiramente por Whatley, ver seu livro Introductory Lectures on Political Economy. Cataláxia, a teoria da economia de mercado, isto é, das relações de troca, os preços. Analisa todas as ações baseadas no cálculo monetário e rastreia a formulação de preços até sua origem, ou seja, até o momento em que o homem fez sua escolha. Explica os preços de mercado como são e não como deveriam ser. Importante isso. Isso é um ponto-chave. As leis da cataláxia não são julgamentos de valor, são exatas, objetivas e de validade universal. Extraído também de Mises Made Easier, Pierce Graves Jr., né? Citação, nota do tradutor. Continuando nossa leitura. Então, já sabemos o que é praxeologia, já sabemos o que é cataláxia, tá ok? Então, praxeologia é a ciência ou teoria geral da ação humana e a cataláxia, que está dentro da praxeologia, a teoria da economia de mercado, isto é, das relações de troca e dos preços. Explica os preços de mercado como são, não como deveriam ser e, acima de tudo, não são julgamentos de valor, são exatas, objetivas e de validade universal. Muito legal isso. O exame dos problemas econômicos tem necessariamente de começar por atos de escolha. A economia toma-se uma parte. Para a economia, toma-se uma parte. Embora, até agora, a parte elaborada de uma ciência mais universal. A praxeologia, o que eu acabei de dizer. A economia, então, voltando aqui no texto, o exame dos problemas econômicos tem necessariamente de começar por atos de escolha, por atos da ação humana. Então, os problemas econômicos advêm da ação humana. Então, a economia, e aqui não é craseado, mas é um A de preposição, para a economia, toma-se uma parte. Embora até agora a parte elaborada. Nós vamos ver, quando entrarmos na parte 4 do livro, que trata da cataláxia com força, vocês vão ver que a ciência da cataláxia, a ciência econômica, né, da ação humana, a parte da cataláxia é a parte mais bem elaborada, com conceitos, leis e tudo mais econômicas muito bem fundamentada. Então, embora até agora a parte elaborada. Então, para a economia, toma-se uma parte de uma ciência mais universal, que é a praxeologia. Vou deixar grifado isso para que vocês não esqueçam que é uma frase só. Para a economia de uma ciência, para a economia, toma-se uma parte de uma ciência mais universal, que é a praxeologia. Com isso, encerramos a leitura, nossa aula 004, a leitura do item 1 da introdução, a qual tem o nome, começa na página 21, e a qual tem o nome Economia e Praxeologia, e começa na página 21. Vou interromper a leitura do livro, volto aqui com vocês e desejo a todos que continuem firmes, vão ouvindo tudo que nós temos para falar e continuemos com essa leitura e dissecação do texto dessa maneira para que todos possam sair graduados em economia austríaca ou moderna economia subjetivista. Até mais.